Gravando. Pronto. Boa noite, gente. Boa noite, turma. Boa noite. Segundo ano. Segundo MSI. Segundo módulo. Isso. Segundo módulo de MSI. Pronto. Como você já sabe, eu sou o professor Fábio, sou professor de Geografia. Né? Devido a essa demanda do horário, nós vamos fazer essa improvisação. Estou me expondo aqui, inclusive, vendendo meu direito de imagem. Para hoje, nós deveríamos debater, sobre espaço geográfico. Então, na nossa primeira aula, nós tivemos uma conversa sobre introdução à geografia. E nessa introdução à geografia, eu falei para vocês que a geografia ela é uma ciência humana, porém é uma ciência humana que tem duas faces. Uma face que é da natureza, ou seja, daquilo que o homem não consegue criar, não consegue produzir, e a outra face é a face humana, que é a sociedade. E a sociedade ela age sobre essa natureza, extraindo o que se chama de recursos naturais e construindo, alterando, transformando, produzindo. E o resultado dessa produção humana vai ser justamente o espaço geográfico. E para a geografia vai ser muitíssimo importante. Por que vai ser muito importante? Porque esse espaço geográfico, ele é o que a gente chama de conceito-chave. O que seria esse conceito-chave? Ele é o conceito mais importante da geografia e, por essa razão, ele é também o principal objeto de estudo da ciência geográfica. Certo? Então, nesse sentido, a gente pode dizer, boa noite, a gente pode dizer que a geografia, portanto, ela vai estudar esse espaço geográfico, ou seja, o resultado da interação, que é o resultado da interação entre a sociedade, como eu já falei, a sociedade somos nós, todos nós seres humanos, e a natureza. Natureza que é tudo que a gente conhece aí, podemos dizer do clima, da água, da vegetação, das florestas, dos rios, dos mares, do próprio relevo, dos minerais que são extraídos do interior da terra. Então, tudo isso faz parte da natureza. E a sociedade manuseia tudo isso. Então, nós temos aqui uma relação muito forte entre sociedade e natureza. Porque nós, sociedade, nós também somos natureza, nós também somos parte da natureza, certo? Então, inicialmente, é muito importante vocês compreenderem aqui essa relação, porque depois desse conceito aqui, como eu falei, que ele é o conceito-chave da geografia, ou seja, ele é o principal da geografia, porque ele vai ser o objeto de estudo, vão derivar também outros conceitos, como, por exemplo, o conceito de paisagem, certo? Então, nessa relação sociedade-natureza, a sociedade transforma a natureza e vai produzindo as coisas. Por exemplo, nós moramos em uma cidade, a cidade de Pirá. Então, uma cidade é resultado da transformação da natureza. O meio rural também, O rural com as suas características, Porque no rural vai ter agricultura, no rural vai ter pecuária, Na cidade tem ruas, avenidas, comércio, indústria, circulação de pessoas, movimento, barulho, Barulho de vários tipos, barulho de buzina, barulho de carro, de moto, Então tudo isso compõe, um outro conceito que a gente vai estudar depois, não vai ser agora, eu não vou falar dele agora, só vou anotar aqui, que é o conceito de paisagem, certo? Ou seja, quando a gente olha para o espaço geográfico e a gente analisa, a gente observa essa relação entre a sociedade e a natureza, a sociedade transformando a natureza, produzindo cidade, produzindo rural, produzindo várias coisas, nós temos, portanto, paisagens. Então, por exemplo, se a gente sai daqui do CETEP e a gente olha aqui a rua em frente, a gente tem uma paisagem. É isso? Se a gente se desloca daqui até a Praça da Matriz, que é uma praça importante da nossa cidade, nós vamos ter uma outra paisagem. Se a gente sobe um monte alto e de lá de cima a gente olha
a cidade, todo o seu entorno, aí nós vamos ver uma paisagem bem maior, porque a gente está num ponto mais alto, né, que favorece a observação, e a gente vai conseguir, inclusive, de lá perceber, né, de forma mais abrangente essa relação entre a sociedade e a natureza. Porque a gente vai perceber muitas áreas que antes eram vegetação e que hoje são áreas desmatadas, porque a gente tem a expansão da cidade. A gente tem vários bairros aqui do entorno da cidade crescendo, né, em função do aumento da população, né, em função das atividades econômicas, né. Então, nessa relação aqui entre a sociedade e a natureza, existe uma ação importante, que é o trabalho, certo? Então, todas as vezes que a gente estudar geografia, que a gente falar espaço geográfico, a gente observar paisagens, que a gente observar a transformação da natureza, a gente vai falar em trabalho. Por quê? Porque é esse trabalho da sociedade, né? O trabalho humano, ou seja, o nosso trabalho, que tudo transforma, que transforma a natureza e que produz isso que nós chamamos de espaço geográfico. Correto? Então, aí na nossa aula anterior eu pedi para que vocês pesquisassem sobre isso. Então agora eu estou explanando aqui, aprofundando. Alguém encontrou algo que chamou a atenção, que foi interessante, queria falar, mesmo que está sendo gravado aí, né? Daqui a pouco nós vamos ficar famosos. Podemos até começar a produzir podcasts, videoaulas para o YouTube. Pode entrar, meninas. O professor já está explicando, vai chegar nem comida em Não comer. façam barulho, vocês vão sair no vídeo, na gravação aí. Está todo mundo famoso agora. Se você vier para cá, você vai ser filmado primeiro. Tem um ponto que eu peguei do estudo aqui, que fala que as formas de se definir o espaço geográfico variam de acordo com as diferentes correntes de pensamento. Estava assim lá no site. Então, assim, vem dizendo que a geografia, havendo um conceito sobre o tempo, em linhas gerais, o espaço geográfico pode ser contido como espaço modificado pela ação humana. Isso. É esse conceito aí. Isso aqui que eu acabei de falar em outras palavras, né? Modificado pela ação humana. Esse trabalho aqui, a gente pode dizer que ele é igual a uma ação, certo? E vai modificando. E isso que você fala aí das correntes de pensamento, Isso. não é isso? Tem a ver com a origem da geografia, certo? Porque a origem da geografia ela é explicada por diferentes autores, e aí cada autor ele vai apresentar um tipo de explicação, um tipo de pensamento, que se chama história do pensamento geográfico. Ou seja, como é que se começou a pensar a geografia? Como é que se começou a pensar essa relação sociedade e natureza e chamar isso de geografia, né? Então existem vários autores, inclusive autores brasileiros, depois a gente pode até fazer uma atividade sobre isso. Tem um autor brasileiro muito importante, muito famoso, chamado Newton Santos. Newton Santos ele vai dar muitas explicações sobre o que é esse espaço geográfico, certo? Temos outros autores, mas não vai precisar ficar citando nomes agora. Mas essas correntes de pensamento têm a ver com o que esses autores pensam, com a forma como esses autores pensam e com a forma como eles explicam esse espaço geográfico. Eu acabei de citar um autor muito importante, que é o Newton Santos. Ele tem um livro, por exemplo, chamado A Natureza do Espaço. E aí nesse livro, é um livro enorme, é como se fosse uma bíblia da geografia. Ele vai explicar de inúmeras maneiras como é que se define esse espaço geográfico, como é que se organiza, como se transforma, como é que se dá essa ação humana em sociedade, produzindo e reproduzindo esse espaço. Você tem alguma coisa para colocar? Tudo ok? Tudo ok. Tudo certo? Então, nada mais havendo a tratar, podemos dar uma pausa na gravação. Ela vai para o grupo da sala e aí é isso.